Eu tenho um amigo aqui em Portugal, é um amigo português, e eu sou amigo dele desde quando eu cheguei em Portugal. E esse amigo, ele estava desviado dos caminhos de Deus. E ele já tinha sido uma pessoa envolvida na liderança de uma igreja. E ele estava desviado. E então ele teve um infarto. Agora não lembro se é bem um infarto ou um AVC. Ele teve algo assim. E ele estava no hospital à beira da morte. E ele fez um voto com Deus. Ele disse assim: Senhor, eu estou desviado dos teus caminhos por tantos anos. E os médicos estão dizendo que não sabem se eu vou viver. E ele fazendo isso sem conseguir falar. E ele, no pensamento dele, ele estava muito mal. Ele disse: se o Senhor me livrar dessa situação, e se eu tiver a oportunidade de voltar a ter a minha vida de volta, se eu tiver a minha vida de volta, eu vou servir o Senhor por todos os meus dias. Olha, Deus fez um milagre na vida dele, ele não tem sequelas nenhum do que aconteceu, e hoje ele tem esse cuidado de falar: Sidson, eu preciso servir a Deus. Eu fiz esse voto com Deus. Sabem, o voto nos responsabiliza. Deixa eu chamar aqui rapidamente o evangelista Vitor. Vem aqui só um pouquinho, Vitor. Vem aqui só um pouquinho. Agora você foi chegar, você não tem culpa nenhuma. É um testemunho bem rápido. Tem que ser coisa bem rápida do que aconteceu e como você fez o seu voto de voltar para os caminhos de Deus e servir o Senhor todos os dias da sua vida. Amém? Foi apanhado de surpresa. Glória a Deus. 3 minutos? 5 minutos. Amém. Chegar tarde a um culto e ainda chamarem para dar um testemunho é complicado, não é? Mas assim foi. Há um chamado de Deus sobre a nossa vida. E no houve uma altura, eu me converti com 18 anos, com muita fome e sede de Deus, de querer conhecê-lo. Entrei numa escola bíblica, passei a servir a Deus, mas houve um momento que me afastei. E que Satanás deu tudo aquilo que podia ter dado para me desviar do único propósito que sempre preencheu o meu coração, que é o servir. E a determinada altura eu comecei a ver, porque Deus nunca se afastou de mim. É curioso, mesmo quando eu fazia coisas erradas, Deus nunca se afastou. Havia momentos em que Deus me fazia uma pergunta que me destornava, que era a pergunta: e agora? Tu estás feliz? Que pergunta que o Espírito Santo me fazia, tão difícil, porque verdadeiramente não havia nada que me preenchia. Porque nós, quando estamos afastados do centro da vontade de Deus, do centro do propósito para o qual Ele nos criou, porque Deus criou-nos com propósito. Nós não estamos aqui por mero acaso. E eu não conseguia responder. Mas houve uma altura, eu estava em casa, muito calmo, e o meu coração começou a bater a 198 pulsações por minuto. E aquilo me assustou. E eu entrei na farmácia e disse: olha, a senhora pode me atender, aguarde a sua vez. Eu disse: mas por favor, veja só o que se passa, porque o meu coração está estranho. E quando ela mediu a tensão estava altíssima. E ela disse: sente-se aí urgentemente, porque nós vamos chamar o INEM, porque você precisa de ir rapidamente para o hospital. Bem, até aí tudo bem. Quando veio o INEM e eu entrei na sala de reabilitação, eu tinha mais de 30 médicos de volta de mim. O meu pai olhava para mim em pânico e houve um momento que eu disse: Senhor, é esta a altura de partir? 47 anos, que vida miserável, que vida sem sentido. Eu vou partir agora? Eu, filho único, vai ser o maior desgosto dos meus pais. Com 3 filhos, ainda sem netos, uma vida sem sentido até agora. Eu vou morrer agora. E naquele momento eu me lembro que era um tempo de um acerto de contas com Deus. Eu sabia, ou eu acertava a minha vida, ou Deus me iria levar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu disse: Senhor, se o Senhor me levantar deste lugar, eu largo tudo para te servir. E eu lembro-me uma coisa que me arrependo hoje. Eu disse: Senhor, ainda que eu passe fome, eu jamais deixarei de te servir. Eu podia ter dito as coisas de outra forma.
Podia ter dito, Senhor, eu nunca mais te deixo servir. E Deus iria ficar agradado com esse meu voto, de certeza absoluta. Porque o passar fome, as dificuldades por vezes são muitas, porque verdadeiramente tudo parou para o servir, para o honrar. E a minha vida voltou a ter sentido neste propósito de o servir. Falar dele... Falar dele é aquilo que mais alegra o meu coração. E hoje eu sinto que estou no centro da boa, agradável vontade de Deus. O que Deus desenhou quando me criou no ventre da minha mãe, eu sinto que estou a cumprir. Por isso toda a honra e toda a glória para Ele.